Oi, eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mundo do Rô. Hoje não é um podcast comum. Já vou dizer que hoje é mais um desabafo e eu vou compartilhar uma coisa pessoal, né? Um questionamento pessoal. Para quem me conhece, já tá por aqui ou me conhece das outras redes sociais, sabe que eu sou gay e que eu, estou solteiro. Pois bem, mas algo que algumas pessoas não sabem, ou poucas pessoas sabem, é o porquê que eu continuo solteiro. Ou porquê que eu começo a conhecer alguém e logo aquilo não anda. Recentemente, eu tenho analisado muito sobre diversas pessoas que passaram pela minha vida. E eu percebo que algo que é comum entre todas essas pequenas relações, porque não viram namoro, é algo que é meio que comum entre todas. Elas não querem envolvimento sério. Desde quando eu começo a conversar com alguém, que eu começo a me envolver com alguém, eu sempre deixo tudo muito claro de que eu não quero algo casual e de que eu não quero algo passageiro. Que quando eu começo a conhecer alguém, a ideia é sim ter um relacionamento, algo duradouro. Porque eu acho, o desejo de todo mundo ter algo a longo prazo. Ninguém quer uma relação que começa na segunda-feira e quando é na terça já acabou, certo? Pois bem. Só que eu percebo que as pessoas elas não estão preparadas ou não estão querendo se envolver. E aí eu vou falar isso baseado em diversas pessoas que passaram pela minha vida. E eu percebo que conforme eu vou me dedicando ou vou oferecendo mais, elas entram em pânico e vão embora. É como se você oferecer algo de bom as assustasse. É como se elas estivessem com tanto medo de se envolver, de se relacionar, de se entregar, que conforme as coisas vão ficando, entre aspas, boa, né? Que o negócio vai melhorando, vai criando uma profundidade de intimidade, de se conhecer e tudo mais, elas simplesmente desaparecem. Elas simplesmente, de um dia para o outro, falam que não quer mais nada. E aí os pontos que eu trago aqui é o seguinte: normalmente não tem briga. Normalmente não existe um problema. Normalmente essas pessoas não dão sinais de que elas não querem mais nada. São várias pessoas que passaram pela minha vida e todas elas foram basicamente a mesma história. Tava tudo bem até um dia X, que eu vou dizer aqui segunda-feira. E quando foi na terça-feira, a pessoa acordou mandando mensagem dizendo que não queria mais nada. Ou simplesmente a partir da terça-feira ela começa a ou não me responder, ou demorar muito para responder e você percebe que ela já desistiu daquilo sem nem ao menos sentar e conversar. E aí um outro ponto que eu falo muito grave é terminar algo que você começa a desenvolver com a pessoa por mensagem. A pessoa não tem coragem de se dispor a encontrar a pessoa e ter uma conversa no presencial. Simplesmente manda uma mensagem no WhatsApp dizendo que não quer mais, dizendo que não tá mais afim, que não é aquilo que elas estavam esperando, sendo que eu sempre deixo muito claro desde o começo, quando eu começo a conversar com alguém, de que eu quero sim algo a longo prazo, né? E se conhecendo e tal, se sentindo e vendo como que as coisas vão rolando para algo a longo prazo. Eu nunca digo, é só algo casual e tudo mais e sem futuro. Não, eu sempre deixo aberta a ideia de que se eu gosto e se eu vou gostando e se aquilo vai acontecendo, eu quero algo mais profundo. E aí eu sinto que aquilo é recíproco no começo, só que conforme a pessoa vê que aquilo vai se tornando cada vez mais sério, ela simplesmente desaparece. E o pior, não é algo de um ano, só em semanas ou meses, tá?
São diversas pessoas que passaram pela minha vida que não deu 6 meses. É menos. É menos que isso. É um período muito curto. Você não consegue desenvolver algo. Você não consegue criar uma conexão mais forte. É algo muito raso, muito frívolo, muito superficial. E isso machuca uma pessoa tipo eu, que sou uma pessoa intensa, que vivo as coisas com intensidade, com profundidade e que quero que as coisas se tornem cada vez mais sólidas. Eu sou uma pessoa que eu não procuro algo só para me divertir. Eu procuro alguém para compartilhar uma diversão. Eu sempre digo isso. Eu não procuro alguém para me completar. Eu já estou completo. Eu procuro alguém para dividir a minha alegria, a minha felicidade, as minhas conquistas, os meus problemas, né? E a pessoa também dividir isso comigo. É um dividir o que você já é completo. Não é esperar que você encontre alguém para te completar. Eu acho que isso é algo muito esquisito. Então eu procuro algo que seja realmente sério, mas eu sinto que as pessoas não querem o sério. Elas simplesmente não dão oportunidade de você mostrar para ela um algo a mais. Você não consegue, por exemplo, marcar uma viagem, mesmo que seja uma coisa curta, de um fim de semana numa cidade por perto para estar um momento mais íntimo, só vocês dois. Você não consegue, por exemplo, planejar um encontro com alguns amigos para começar a inserir no ciclo, né, de amizades e no ciclo próximo, porque não dá tempo. As pessoas simplesmente, quando você começa a querer demonstrar que algo vai se tornar mais sério, mais profundo, mais íntimo, ela simplesmente cai fora. Isso é algo muito cruel. Porque do outro lado, a pessoa que estava criando tudo aquilo na cabeça dela e tentando construir aquilo psicologicamente com responsabilidade emocional e emotiva, você simplesmente destrói a outra pessoa. Porque a pessoa normalmente que vai embora, né, que fala que não quer mais, é como se ela não tivesse nem aí pra você. É como se só você estivesse se importando com a relação. Porque quando são as duas pessoas que sentam e conversam e falam que não querem mais nada porque não estão dando certo, é uma coisa. Agora, quando tá tudo bem, ou você acredita que tá tudo bem porque a pessoa não falou nada, e de repente no outro dia ela te manda uma mensagem falando que ela não quer mais nada, você que é o deixado, você se sente horrível. Porque você fica pensando que a culpa é sua, que o problema tá em você. Por mais que eu, vou falar por mim, por mais que eu sei que o problema não está comigo, mas fica essa sensação. Porque é algo muito estranho. E eu vejo isso não só no mundo gay, vamos dizer assim, mas no mundo hétero também. Eu conheço amigas minhas que começam a sair com caras, ficam aí 1 mês, 2, 3, 4 meses, e o cara, ou na hora que começa a falar de algo de namoro, simplesmente o cara para de responder e desaparece. Ou simplesmente fala, não, não tô preparado e tchau. E não é não estou preparado agora, me dê mais tempo, vamos com calma, vamos tentar construir algo. Não, é simplesmente não tô preparado e a pessoa desaparece. Porque uma coisa é você que tá conversando com alguém, e aí você fala que você tem intenção de avançar aquilo pro namoro, e a pessoa virar e falar assim: olha, não tô preparada agora pra já assumir um namoro, porque na minha cabeça ainda tá muito cedo e tal, eu não sei o quê. Ou às vezes a pessoa saiu de uma relação há pouco tempo, então ela precisa, né, de um tempo pra digerir tudo aquilo, pra assumir essa responsabilidade de namoro. Ok, eu falo por mim, eu entenderia. Eu super entenderia e super
conseguiria manter aquilo por mais tempo, né? O estar só ficando e se conhecendo, pra então depois, quando a pessoa disser que tá se sentindo um pouco mais confortável, assumir então o namoro. Mas as pessoas não têm essa conversa. As pessoas simplesmente elas têm tanto medo e tanto pavor de assumir uma responsabilidade emocional, afetiva com quem quer que seja. Gente, é algo tão bizarro, porque parece que as pessoas estão todas vivendo um grande surto psicótico, aonde elas simplesmente quando ouvem a palavra namoro, acende uma luz na cabeça delas vermelha de alerta e elas saem correndo em disparada como se estivesse caindo uma bomba atômica. Gente, é horrível isso, porque eu fico com dó dessas pessoas. Porque eu fico falando, gente, falta terapia, falta psicanalista, falta fazer um tratamento psiquiátrico, de se entender, de entender o que está acontecendo. Porque é muito ruim isso. É muito cruel o que as pessoas estão vivendo, o que as pessoas estão fazendo outras viverem. Porque como que o problema tá nelas e elas acham que o problema tá no outro, além delas não enxergarem o problema e elas colocarem a culpa no outro, elas deixam o outro com a sensação de culpa que não é deles. Eu falo por mim. Porque por mais que eu sei que a culpa não é minha, mas fica esse sentimento. Fica essa impressão de o que será que eu fiz? O que será que eu falei? Que será que aconteceu nesse meio, né? Nesse meio tempo para a pessoa ter feito isso? Porque não existe conversa. É pelo WhatsApp. É por uma mensagem. Não existe sentar e conversar e dizer o que sente, o que está acontecendo e dizer, olha, não é para mim. Ou eu não tô me sentindo confortável por conta disso, disso e disso. Sabe aquela história do tentar achar um mínimo denominador comum? Não existe. As pessoas simplesmente elas não querem entender. Se entender. Elas não querem fazer nada. Elas simplesmente querem curtir, se relacionar ali sexualmente às vezes e depois, tchau. Quando ela percebe que algo vai ficar mais sério, ela simplesmente pega as coisas delas e ó, tchau. Como diz minha avó, pica mula. Vaza, sai disparada. E não dão a chance do outro lado entender o que aconteceu. Enfim, tô só comentando isso com vocês, se vocês entenderem o que eu venho às vezes passando e por que às vezes eu fico um pouco afastado de rede social, de postar muita coisa, ou às vezes até de produzir muita coisa, porque eu tento me dedicar, eu tento construir, eu tento fazer aquilo se tornar algo maior, mas não dá. As pessoas simplesmente elas não permitem que você faça. E isso machuca muito. Isso deixa a gente totalmente desestabilizado. Enfim, não vou mais me prolongar, mas é só um desabafo para vocês entenderem o que às vezes se passa deste outro lado aqui. Se você gostou e se você quiser outras histórias, outras coisas de relacionamento, comenta comigo, me manda mensagem em algum lugar ou enfim, tem como responder aqui pelo Spotify, se eu não me engano, quem tem a conta no celular, alguma coisa assim. Eu sei que algumas pessoas conseguem comentar por aqui. Mas é isso. Nos vemos até a próxima e beijos.